Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender muito do horário que você está assistindo esse vídeo, tá? Eu sou o André, tá bom? Eu vou falar um pouco, né? O meu grupo, né, vai falar um pouco ali do capítulo 5, capítulo 6, que foram destinados a nós, tá? O meu grupo ele é formado pela Maria Eduarda Modesto, pela Maria Luísa, Tamires, Otávio, eu e o Felipe, tá bom? O capítulo 5, né, vai estar falando um pouco sobre as alterações químicas causadas ali por micro-organismos nos alimentos. E o capítulo 6 vai falar de alterações que os micro-organismos causam no alimento. Bom, para dar início aí à nossa apresentação, a esse vídeo aqui, a Maria Eduarda vai falar um pouco sobre primeiro tema que é abordado ali no capítulo 5, que é a degradação de componentes químicos dos alimentos, no caso vão ser os carboidratos, monossacarídeos e a fermentação láctica, o que vai ser evidenciado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar um pouquinho das alterações químicas causadas pelos micro-organismos. O desenvolvimento de micro-organismos nos alimentos, eles podem ocasionar a diversas alterações em sua composição química, em suas propriedades organolépticas e também na sua estrutura. Esse processo é conhecido pelo homem há muito tempo e é chamado de deteriorização. Os principais agentes causadores dessas deteriorizações em alimentos são as bactérias, os fungos, os roedores, os insetos e as doenças em vegetais. E as bactérias, pessoal, a gente sabe que elas são responsáveis não apenas pela deteriorização de carnes, dos leites e derivados, mas também pela perda de alimentos decorrente pela presença de alguns patógenos, como por exemplo a salmonela, que coloca em risco a saúde da população. Os fungos também, por exemplo, eles são causadores de destruições de cereais, por exemplo, as nuvens de gafanhotos que destroem colheitas inteiras de vegetais. E ao longo desse vídeo, dessa videoaula, a gente vai abordar alguns aspectos bioquímicos dessas alterações causadas pelos micro-organismos. Então, pessoal, vou começar falando aqui um pouquinho dos carboidratos. A gente sabe que os micro-organismos, eles metabolizam os carboidratos a fim de obter energia para o seu crescimento. E a metabolização desses substratos, eles podem ocorrer na presença do oxigênio. Já os monossacarídeos, quando eles metabolizados pelo processo fermentativo, eles transformam-se em ácido pirúvio como uma substância intermediária e conforme as condições nutricionais existentes, esse ácido ele é transformado em diferentes compostos químicos. Pessoal, vou falar aqui agora um pouquinho da fermentação lática. A fermentação lática é realizada pelas bactérias pertencentes ao grupo lático ou pelas bactérias láticas. E pertence a este grupo os seguintes gêneros que eu vou citar aqui agora: os lactobacilos, os pediococcus, os streptococcus e nós temos outros também. Só que nós iremos focar agora em dois que nós escolhemos, que é o streptococcus e os lactobacilos. E os streptococcus, as bactérias pertencentes a esse gênero, elas são homoláticas. E devido às alterações na sua sistemática bacteriana, várias espécies pertencentes a esse gênero elas foram reclassificadas. As espécies remanescentes elas foram divididas em dois grupos, que são as pirogênese, que englobam tanto as espécies patogênicas para o ser humano, quanto para o animal. E entre elas nós temos os Streptococcus pyogenesis, que é um patógeno humano, e o Streptococcus agalactiae, que é um patógeno animal que são encontrados, por exemplo, no leite cru. E as viridans, que é um outro grupo, que ele é empregado, por exemplo, na produção do queijo suíço e também do iogurte. Já os lactobacilos, eles são bacilos gram-positivos de catálise negativa. Os lactobacilos, eles isolados de alimentos, eles são microaerófilos, existindo, no entanto, cepas aeróbias, principalmente nas fezes humanas e no lúmen. Eles ocorrem na maioria dos vegetais, juntamente com as bactérias láticas e também em laticínios.
E eles são importantes, né, em alimentos porque eles apresentam a capacidade de fermentar açúcares em açúcares, né, com produção de qualidade considerável do ácido lático. Portanto, né, eles podem ser utilizados na produção de laticínios e de vegetais fermentados. No entanto, né, os micro-organismos que causam as deteriorizações de vinhos e cervejas, eles são produtores de gás e outros produtos voláteis, podendo provocar a deteriorização de alimentos como queijo suíço ou de vinhos. Bom, agora depois disso que a Maria Eduarda falou, a gente vai para os dois próximos temas que o Felipe vai abordar. Primeiro ele vai falar um pouco sobre fermentação alcoólica, fermentação ácida, fermentação butanodióica, fermentação butírica e fermentação propiônica. E logo após ele explicar isso, ele vai falar um pouco sobre os polissacarídeos, né? As substâncias intermediárias do metabolismo dos carboidratos e proteínas. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Vou começar falando sobre minha parte aqui sobre fermentações. A primeira que eu vou falar é a fermentação alcoólica. Nessa fermentação característica de leveduras e bactérias do gênero Zimomonas, o piruvato é convertido a CO2 e acetaldeído, sendo reduzido a etanol. Embora não seja o único responsável pela fermentação alcoólica de seios de plantas, Zimomonas é sempre o micro-organismo dominante, sendo provavelmente o responsável pela formação da maioria do álcool nas bebidas. Ele também é responsável por deterioração de sucos de frutas, como cidra de maçã e peras. Como as bactérias acéticas utilizam o etanol oxidando a ácido acético, essas bactérias podem depender da atividade das zimomonas, que fermenta a glicose, produzindo o substrato de crescimento, que é o etanol. Bom, agora a fermentação ácida. Os produtos dessa fermentação são o ácido lático, acético, succínico e fórmico. Essa via fermentada é utilizada pela maioria das bactérias pertencentes à família Enterobacteriaceae. Os gêneros Escherichia, Salmonella, Proteus são produtores de gás. E o gênero Xylella, por exemplo, não produz gás, apesar de produzir ácido. Fermentação butanodióica. Ocorre a mesma reação que na fermentação mista, porém com menor produção de ácido. O aceptor de elétrons, neste caso, é a acetoína, que é reduzida a 2,3-butileno-glicol. Os produtos formados nessa fermentação são neutros. Quando o 2,3-butileno-glicol é exposto ao ar, ocorre oxidação e parte é transformada novamente em acetoína. Fermentação butírica. Há predominância da formação de ácido butírico, além de ácido acético, CO2, H2, acetona, isopropanol e N-butanol. A fermentação butírica é realizada por certos anaeróbios estritos, sendo típica do gênero Clostridium C. butyricum e C. passeurianum, e são importantes agentes deteriorantes de alimentos ácidos ou de média acidez envasados ou enlatados e termoprocessados. Fermentação propiônica. Realizada pelas bactérias propiônicas, os produtos finais são ácido propiônico, ácido acético e succínico, além do CO2. Durante a produção do queijo suíço, essa fermentação ocorre após a fermentação lática e coagulação da caseína. Esse tipo de fermentação é feito por Propionibacterium, sendo que algumas espécies são também capazes de produzir pigmentos, que podem causar mudanças de coloração em queijos. Bom, agora eu vou começar a minha segunda parte, que vai ser sobre polissacarídeos, substâncias do metabolismo de carboidratos e proteínas. Começando pelos polissacarídeos, poucos micro-organismos são capazes de hidrolisar polissacarídeos. Entre os polissacarídeos hidrossolúveis por micro-organismos, os mais importantes são o amido, né, que é o componente de reserva de várias plantas. O amido pode ser hidrolisado diretamente à glicose ou ser transformado em compostos intermediários, como a maltose. Um exemplo é o bacillus. A celulose é considerada uma substância fibrosa primária em plantas. São denominadas bactérias celulíticas e produzem celulares, que degradam a celulose diretamente à glicose, ou a produtos intermediários, como a celobiose. A presença da glicose reprime a produção de celulases. Um exemplo é o Clostridium. E as pectinas. As pectinas são polímeros de ácido galacturônico com grupos carboxilase, esterificados por radicais metila. São encontradas nas paredes celulares e espaços intercelulares dos tecidos vegetais.
encontram-se na maioria das vezes ligada à celulose, formando um complexo insolúvel em água, a protopectina. Um exemplo é a ervínia spp. Bom, agora as substâncias intermediárias do metabolismo de carboidratos. Algumas bactérias utilizam compostos intermediários formados durante o metabolismo de carboidratos, ocasionando alterações nos alimentos. Podem ser citadas as bactérias acéticas, que são bactérias que realizam uma oxidação incompleta de álcoois, provocando o acúmulo de ácidos orgânicos como produto final. O ácido acético é produzido quando se tem o etanol como substrato. Outra propriedade importante é a sua tolerância a condições ácidas, com muitas cepas sendo capazes de se desenvolver em um pH inferior a 5. E descarboxilação de ácido pirúvico. Essa reação leva à formação de acetaldeído e CO2. O acetaldeído pode, entre outras reações, ser considerado formando acetoína. Esse composto pode ser oxidado a diacetil, que é responsável pelo aroma de manteiga bastante pronunciado em sucos cítricos, por exemplo. E bom, gente, para finalizar agora sobre proteínas. As proteínas são cadeias de aminoácidos unidos por ligações peptídicas, que podem ser destruídas por hidrólise catalisada por enzimas. A putrefação, um tipo de biodeterioração proteica, resulta da ação de micro-organismos sobre aminoácidos, nucleotídeos e outros compostos nitrogenados de baixo peso molecular. Nesta reação ocorre a formação de substâncias de odor púdrido. A ruptura da molécula proteica provoca alterações na textura de alimentos, como o amolecimento dos tecidos e alterações no aroma. A degradação de aminoácidos pode ocorrer através da desanimação oxidativa e desanimação redutora. Ao contrário do que ocorre na deterioração de carboidratos, na qual há uma queda do pH devido à produção de ácidos, na biodeterioração proteica, verifica-se, ao contrário, uma elevação do pH. Essas alterações nos valores do pH são indicadores da degradação dessas substâncias. Bom, agora que o Felipe já falou a parte que a ele foi destinada, eu vou chamar aqui o Otávio, tá? Que ele vai falar um pouco sobre lipídios, as deteriorações, as alterações de viscosidade, coloração e algumas outras alterações que vão ser derivadas do crescimento de bolores e leveduras. Então segue aí o que o Otávio trouxe aí pra gente. Eu sou o Otávio, agora eu vou falar um pouco dos lipídios. Os principais lipídios presentes em alimentos são ésteres de glicerol e ácidos graxos, denominados triglicerídeos. Os óleos puros e as gorduras não são atacados por micro-organismos, uma vez que eles não crescem na ausência de água. No entanto, os alimentos gordurosos, que também contêm água, a situação é
observa, ele é bastante visível. E também são responsáveis por grandes perdas nas produções de frutas, cereais e, em grande maioria, nas hortaliças. Agora, após isso tudo que o Otávio disse, eu vou trazer novamente a Maria Eduarda, ela vai falar um pouco, né, da deterioração do leite, então aspectos como odor, sabor, deterioração ali também das carnes, derivados, tá? Então ela vai trazer muito dessa parte aí, deterioração desses dois produtos de origem animal aí pra gente. Então segue aí que a Maria Eduarda trouxe um conteúdo bem bacana aí pra gente. Vai lá. E agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho da deteriorização microbiana de alimentos. E o leite, né, ele é um excelente meio de cultura para os micro-organismos devido às suas características intrínsecas, como, por exemplo, a alta atividade de água e seu pH próximo ao neutro e também a sua riqueza de nutrientes. E a contaminação do leite, a gente sabe que ela pode ocorrer durante a ordenha, porém, né, as principais fontes contaminantes, as principais fontes de contaminação são os equipamentos, né, são os equipamentos utilizados durante a manipulação, o transporte, o processamento e o armazenamento. E a qualidade, né, de todos os produtos derivados do leite, eles dependerá basicamente das condições microbiológicas da sua matéria-prima. Então, no leite e seus derivados são verificados alguns defeitos microbiológicos que a gente vai ver agora. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, dos sabores e odores estranhos. Tanto o sabor como o odor do leite, eles são delicados e facilmente alteráveis. E o aparecimento de sabores e de odores estranhos no leite e seus derivados é decorrente da multiplicação de micro-organismos do processamento térmico, que resistiram, né, ao processo de pasteurização ou de micro-organismos que contaminaram o produto depois do seu processamento térmico. O sabor e o odor ácidos, né, eles são derivados das reações de fermentação de açúcares por bactérias presentes, né, nesses produtos, como, por exemplo, a fermentação lática e a fermentação butírica. O sabor amargo ele já é decorrente da presença de peptídeos devidos, né, à proteólise, né, enquanto o sabor e o aroma de ranço eles são derivados à oxidação ou hidrólise da gordura do leite e de seus derivados. Já a alteração na cor, né, do leite e de seu creme está diretamente relacionada às suas características físicas e à sua composição química, né? As alterações de cor, elas podem ser, né, derivadas a outras reações químicas ocorridas anteriormente ao processamento ou ao crescimento, né, de micro-organismos produtores de seu pigmento. Entre as cores, né, que podem aparecer no leite, a gente pode citar o azul, a amarela, né, e a vermelha. Já, pessoal, a rancidez, né, as bactérias, através de suas enzimas lipolíticas, né, elas atuam sobre as gorduras, hidrolisando-as e ou oxidando-as. E alguns dos produtos, né, dessas reações, elas são cetonas, aldeídos e ácidos. No caso de oxidação e ácidos graxos e glicerol, no caso da hidrólise. Esses compostos eles são responsáveis pelo odor e sabor característicos da rancificação. Já as alterações, né, na viscosidade, esse tipo de alteração ela pode ocorrer nos leites, no creme ou no soro do leite. E o aumento da viscosidade ela pode se dar, né, na superfície do leite, devido ao crescimento de alcaligêneses viscolates, ou então dispersa por todo o interior do líquido, devido ao desenvolvimento, né, de lactobacilos ou de lactococos, por exemplo. Então, pessoal, em relação à produção de gás no leite, né, no estado líquido, a produção de gás ela é visualizada pela formação de espuma na sua superfície. No leite cru, né, os principais causadores desse problema, né, são as bactérias do grupo dos coliformes, enquanto no pasteurizado são as espécies de bacilos e clostridium. Em queijos, né, os responsáveis são as bactérias propiônicas e no leite condensado, as leveduras fermentadas da sacarose. Então, pessoal, a gente vai começar falando agora um pouquinho mais sobre a deteriorização de carne e seus derivados.
né? Assim, então, como no leite, a carne também apresenta uma composição química que a torna um excelente meio de cultura. Como, por exemplo, ela apresenta alta atividade de água e é um alimento rico em substâncias nitrogenadas, minerais e fatores de crescimento, além do pH que é favorável para a maioria dos micro-organismos. Então, pessoal, a qualidade, né, e o tipo de micro-organismos, né, que se desenvolverão na carne dependerá, né, das condições de abate a qual o animal ele foi submetido e das condições de estresse que ele sofreu naquele momento. Os tipos mais comuns de deteriorização de carnes, elas podem ser classificadas de acordo com a atmosfera que envolve os produtos e são né, também provocados por bactérias, bolores ou leveduras. E a temperatura ela é um outro fator de importância, né, que influenciará o tipo de deteriorização. E pessoal, em relação à limosidade superficial, os micro-organismos responsáveis, né, por essa deteriorização, eles estão relacionados com a temperatura de armazenamento e com a quantidade de água disponível. Um exemplo disso é o desenvolvimento de micro-organismos do grupo Pseudomonas alcaligênesis, em alimentos com alta atividade de água, mantidos né, em temperaturas de refrigeração. Enquanto né, em alimentos com menor atividade de água, como por exemplo as salsichas e linguiças, os causadores dessas alterações são os micrococos e as leveduras. E nos alimentos com menor atividade de água, são os bolores. Pessoal, a gente vai falar agora um pouquinho das alterações na cor dos pigmentos da carne. Os pigmentos presentes na carne, né, eles são constituídos principalmente por duas proteínas, a hemoglobina, que é o pigmento do sangue, e a mioglobina, que é o pigmento dos músculos. Os pigmentos né, da carne, eles podem reagir com diversos substratos, resultando em alterações na sua cor. E essas reações, elas dependerão da forma em que o ferro ele se encontra com o anel M. E no estado oxidado, o ferro ele é incapaz de reagir com outras moléculas, inclusive com oxigênio né, molecular. Já na forma reduzida, esse elemento ele reage rapidamente com a água e com o oxigênio molecular. Por isso, né, é importante que as condições reduzidas elas sejam mantidas no tecido muscular, pois o oxigênio ele reage com o ferro reduzido na mioglobina, originando a cor vermelha tão esperada, né, na carne, tão desejada e esperada na carne fresca. E em carnes vermelhas processadas, dois tipos de esverdeamento eles podem ocorrer, sendo um causado pela H2O2 e outro pelo H2S. E no caso, pessoal, do esverdeamento pela H2O2, que ocorre em alguns tipos de salsichas e outras carnes curadas e embaladas a vácuo, esse defeito geralmente aparece à exposição desses produtos ao ar. E também, pessoal, o esverdeamento ele ocorre em decorrência do crescimento de micro-organismos no centro do produto, com o baixo potencial de óxido-redução. O baixo potencial de óxido-redução, ele propicia o acúmulo de H2O2. Bom, agora vou chamar novamente o Otávio aí, tá? Ele vai falar um pouco sobre rancificação aí pra gente. Então segue o que ele trouxe aí pra gente aí. Bora lá. Agora falando sobre a rancificação, os lipolíticos tanto podem causar a lipólise através de lipases, como acelerar a oxidação de gorduras na carne, por meio de oxidase. Contudo, a maioria dos problemas relacionados à rancificação de carnes não é de origem microbiana. Os ácidos graxos, por exemplo, livres, eles são liberados pela hidrólise das gorduras e são inibitórios para uma grande variedade de micro-organismos. Os peróxidos produzidos durante a oxidação dos ácidos graxos insaturados, eles também são tóxicos para muitos micro-organismos, podendo assim produzir um efeito bastante similar. De qualquer sistema bacteriano que produza o peróxido, ele catalisará
Agora eu vou chamar a Maria Luísa, tá? Ela vai falar um pouco sobre a deterioração de frangos, a deterioração de pescados e frutos do mar. Então segue aí o que a Maria Luísa trouxe pra gente. Vai lá. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Luísa e agora eu vou dar início ao assunto sobre deteriorização de pescado e frutos do mar, ok? Bom, o pescado é uma importante fonte de proteína, mas é altamente suscetível à deteriorização devido a fatores como a sua composição química, teor de gordura e pH. A deteriorização ela ocorre principalmente por autólise, oxidação e atividade bacteriana. O processo de autólise ele acaba sendo acelerado por enzimas digestivas e bacterianas que atuam após a morte do peixe, levando assim à decomposição. Os micro-organismos que contribuem para essa deteriorização variam conforme o habitat e a temperatura, sendo predominantes os gêneros Pseudomonas e Shewanella, que produzem compostos como a trimetilamina, responsáveis por alterações no aroma do pescado. O desenvolvimento microbiano ele acaba sendo favorecido por substâncias nitrogenadas não proteicas que estão presentes no peixe. Além disso, a composição química do pescado varia conforme a espécie e as condições de alimentação. E os peixes de água doce apresentam características diferentes em relação à deteriorização. A microbiota do pescado é influenciada pelo ambiente, especialmente pela temperatura, que raramente ultrapassa dos 20 graus Celsius, favorecendo micro-organismos psicotróficos. Após a morte do pescado, reações enzimáticas produzem substâncias nitrogenadas não proteicas que alimentam bactérias, levando à deterioração. As principais alterações químicas incluem a produção de bases nitrogenadas voláteis, como a trimetilamina e amônia, provenientes da degradação de ureia e creatina. Outros compostos voláteis, como mercaptanas e sulfeto de hidrogênio, também se formam, contribuindo para odores desagradáveis. O processo deteriorativo pode ser resumido em etapas. Inicialmente, micro-organismos consomem aminoácidos e substâncias nitrogenadas. Em seguida, bactérias como Pseudomonas e Shewanella proliferam, resultando em produtos de aroma desagradáveis. Isso leva ao aumento da atividade proteolítica, liberando mais aminoácidos e também intensificando a sua decomposição. A deterioração de pescado salgado envolve bactérias halotolerantes, causando alterações de cor. Os crustáceos, que têm maior teor de carboidratos, são igualmente suscetíveis à deterioração, com a microbiota similar à dos peixes. Nos moluscos, a deterioração ela é diferente, focando em fermentação devido ao alto teor de glicogênio, com diferentes gêneros bacterianos, predominando em estágios variados do processo. A qualidade microbiológica de ostras pode ser avaliada por pH, onde níveis mais baixos indicam a deterioração. Em lulas, a deterioração se caracteriza pelo aumento de bases voláteis nitrogenadas, similar ao observado nos crustáceos. Eu vou chamar a Tamires, ela já vai falar de 2 capítulos muito interessantes aí pra gente. O primeiro vai estar falando de deterioração de ovos, tá? E depois ela vai falar um pouco sobre a deterioração de alimentos envasados ou alimentos enlatados. Então, oi gente, eu sou a Tamires e eu vou dar início agora ao tema deterioração dos ovos. A deterioração dos ovos, ela geralmente começa na casca, que pode ser contaminada por matéria fecal da ave, pela água de lavagem e também pela manipulação. Embora a parte interna do ovo seja geralmente estéril, a casca e a cutícula fornecem barreiras físicas e químicas que retardam a entrada de micro-organismos. Só que com o envelhecimento, essas barreiras acabam se tornando menos eficientes, o que facilita a deterioração. A deterioração bacteriana é a mais comum do que a fúngica e pode ocorrer em várias etapas. Primeiro, o micro-organismo contamina a casca e atravessa os poros. Segundo, ultrapassa as membranas internas, atingindo a clara e eventualmente acaba atingindo a gema também, onde ela se multiplica rapidamente. E entre as bactérias mais comuns estão os Pseudomonas florensis, que causam pontos verdes na clara, e outras como a Cinetobacter, Alcaligenes e algumas do grupo coliforme, que afetam a cor da gema e a desintegram. Os Proteus mirabilis, eles estão relacionados à formação de pontos negros na gema, que se escurece com o tempo. Essas bactérias, elas também provocam alterações no odor, variando de frutato para putrito e com produção de gases como H2S. Bom, e a deterioração fúngica, ela é a menos frequente, mas ela pode ocorrer quando os ovos são armazenados em ambientes úmidos.
Espécies de penicillium, cladosporium e outros também, bolores, podem causar deterioração superficial, com manchas coloridas e eventualmente podridão, à medida que o micélio penetra no ovo através das rachaduras. A deterioração pode ser detectada por alterações na aparência, como manchas ou desintegração da gema, e no odor, com sintomas visíveis e olfativos que indicam o grau de contaminação. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre a deterioração dos alimentos enlatados ou envasados. Geralmente esses alimentos eles são protegidos da deterioração microbiana devido ao processamento térmico. Porém, falhas no processo também podem levar à contaminação. As principais causas de deterioração incluem falhas no resfriamento, contaminação por vazamento nas costuras da lata, subprocessamento e deterioração pré-processamento. Os alimentos envasados eles são classificados com base no seu pH. Os alimentos de baixa acidez, que têm um pH maior que 4,5, eles podem ser deteriorados por bactérias termófilas do tipo Flatsur, anaeróbias termófilas e bactérias mesófilas, formadoras de esporos. E alguns exemplos incluem bacilos e clostridium. Também temos os alimentos ácidos, que têm o pH de 4,0 a 4,5 e eles são suscetíveis a bactérias termófilas, anaeróbios butíricos e algumas não formadoras de esporo, como o Clostridium pasteur. Também temos os alimentos de alta acidez, que têm o pH menor que 4,0 e eles são predominantemente deteriorados por bolores, leveduras e bactérias láticas, como o gênero Lactobacillus. A deterioração pode levar ao estufamento das latas, um sinal de produção de gás que pode ser causado por processos microbianos ou químicos. Existem também diferentes tipos de estufamento, como flipper, spring, soft swell e o hard swell também, que indicam a natureza do problema. Bom, e além disso, falhas na lata, como microfuros ou costuras defeituosas, também podem permitir a entrada de micro-organismos e acelerar a deterioração. Por fim, para concluir, a deterioração dos alimentos enlatados ela pode ser causada por vários fatores microbiológicos e processuais, e o diagnóstico depende da aparência da lata e dos tipos de alterações visíveis. Bom, agora chegou o momento de falar da minha parte, tá? Eu vou falar um pouco sobre a deterioração de produtos de origem vegetal, tá? Então, segue aí a minha parte aí, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Bom, boa noite. Meu nome é André. Eu vou estar falando um pouco sobre a deterioração de alimentos de origem vegetal causadas por micro-organismos, tá? Foi computado no ano de 1991 uma perca por deterioração dos alimentos correspondente a 20% de toda a colheita. Naquele ano, tá, foram registrados 10 milhões de toneladas, tá, que foram perdidas, o que foi equivalente a 5 bilhões de dólares. Tá? E as principais causas, né, das perdas foram de origem microbiológica, por manipulação, acondicionamento inadequado, sazonalidade e o armazenamento insuficiente. Tá? Sobre esse grupo, né, os vegetais, eles, por sua própria composição, eles já vão favorecer a multiplicação microbiana, uma vez que eles vão possuir uma atividade de água elevada, a baixa acidez que ali está, o potencial redox que ele tem relativamente alto. Tá? Com relação aos micro-organismos, que é o enfoque aqui, aquele que mais vai estar envolvido, micro-organismo mais envolvido ali, vão ser os do gênero Ervínia. Ele vai estar mais frequente ali na deterioração. Porém, as pseudomonas, os clostridiums, os bacilos também podem atuar na deterioração. Mas como essa deterioração pode acontecer? Ela vai acontecer pela hidrólise de pectina. Com essa hidrólise de pectina, vai provocar um amolecimento do vegetal, vai gerar um odor desagradável, uma aparência mais úmida, e assim a gente consegue identificar que aquele vegetal está passando por um processo de degradação microbiana. E agora, para falar mais um pouco sobre a deterioração de micro-organismos, vamos falar um pouco dos fungos, né?
eles vão ser mais importantes do que as bactérias na deterioração de vegetais, tá? Os fungos do gênero Botrytis vão causar podridão do vegetal e vai atingir 26 tipos de vegetais, tá? Essas deteriorações normalmente vão causar áreas de amolecimento e podridões com cores marrons e de cor creme, tá? Quanto à via de entrada dos micro-organismos, elas vão ser muito importantes, pois é através dela que a gente vai determinar o tipo de deterioração e a probabilidade de sua ocorrência. Então, danos mecânicos, fitopatogênicos e manuseio inadequado vão favorecer essa entrada, tá? A parte do vegetal utilizada como alimento também vai ser influenciada, tá? Raízes e tubérculos e bulbos, como as cenouras, as batatas e beterrabas, e os vegetais rasteiros, como os morangos, pepinos, melões, eles vão estar em contato direto com o solo, e eles podem se contaminar com os micro-organismos presentes ali no solo, tá? Já as folhas e flores, como por exemplo o alface, o repolho, o brócolis, tá? Eles vão estar mais propensos a fitopatogênicos ou por danos de pássaros e insetos, tá? Além de também, né, esses vegetais têm um maior teor de água também, né? O alface está ali sempre sendo regado, tudo. Tem também a contaminação por meio da água ali, né? De uma água contaminada. E agora, para finalizar essa parte, tá? As características, né, da deterioração vai depender muito do tipo do produto que está sendo atacado e dos micro-organismos envolvidos nesse processo. Tá? Se o alimento for mole e sumarento, tá? A deterioração será mais mole, mais paposa, tá? Podendo ter aquele extravasamento de suco, tá? Então, também vai existir algumas deteriorações que vão apresentar o efeito inverso. Então, o que é isso? A deterioração vai ter uma aparência mais seca, mais descolorida. Então, vai depender muito do vegetal, da composição daquele vegetal, se ele tem mais água, se ele é mais mole. Tá? Vai depender muito do organismo, se é um fungo, se é uma bactéria. Tá? Então, vai depender muito dos fatores que vão estar envolvidos ali naquela deterioração. Bom, agora, novamente, eu vou chamar a Maria Luísa, tá? Para falar da última parte dela aqui, da penúltima dos nossos capítulos. Tá? Ela vai falar um pouco sobre a deterioração de sucos e frutas vegetais. Então, bora lá que a Maria Luísa vai trazer essas informações aí. Bora lá, gente. Oi, pessoal. Tô aqui de volta para dar agora início a um outro assunto que é sobre a deterioração de sucos de frutas e vegetais. Os sucos naturais ou concentrados podem ser feitos a partir de frutas ou vegetais, sendo obtidos por meio de espremimento, maceração ou trituração. O pH ele varia conforme o tipo de suco, indo de 2,4 no limão a 4,2 no tomate. E os açúcares presentes variam entre 2% e 17%. A alta concentração de água nos sucos propicia o crescimento de leveduras e bactérias, especialmente em temperaturas entre 15 graus Celsius e 35 graus Celsius. A fermentação dos sucos armazenados a temperatura ambiente é causada principalmente por leveduras e bactérias, levando a alterações de sabor e aroma. As leveduras produzem álcool e ácidos voláteis, enquanto em temperaturas extremas, bactérias como lactobacilos podem predominar, gerando o ácido lático. Os sucos vegetais, menos açucarados e mais ácidos, que têm pH entre 5 e 5,8, também podem fermentar, principalmente por bactérias lácticas, embora leveduras e bolores possam crescer. Sucos concentrados, especialmente os enlatados ou os congelados, favorecem o desenvolvimento de micro-organismos, incluindo leveduras e algumas bactérias resistentes a açúcar e ácido. Eu estou voltando agora para falar um pouco da deterioração causada por micro-organismos nas farinhas, nos cereais, tá? Também vou falar um pouco de condimentos e nozes, além de falar também dos doces, tá bom? Para poder começar, tá? Quando a gente está falando ali, né, de cereais e farinha, a gente sabe que a microbiota do trigo, do centeio, do milho e de outros produtos relacionados vai ser muito relacionado com o solo em que foi produzido, no ambiente no qual eles estão armazenados e durante o processamento, quais as técnicas, o que foi empregado, o que foi adicionado ali, tá?
por mais que eles por terem, né, a atividade de água baixa e o alto teor proteico e o de carboidrato ser também alto, não vai ser o suficiente para permitir o bom crescimento microbiano. Porém, quando há condições para o seu desenvolvimento, as bactérias do gênero Bacillus e os bolores vão ser os primeiros a darem as caras ali, a quererem deteriorar aquele alimento, tá? Os bacilos, tá? Eles vão ser responsáveis por produzir a amilase, que vai permitir com que utilize as farinhas e os seus derivados como fonte de energia. Porém, vai necessitar ali de uma umidade suficiente. Então, por isso que a gente fala, né? Não coloque a farinha em locais muito úmidos. Por quê? Essas bactérias vão estar ali se proliferando. Vai ter fungo também querendo se proliferar. Tá bom? Com a atividade da água menor, é possível o crescimento de bolores. Tá? O aparecimento mais típico vai ser o do micélio e a formação de esporos dele ali. Dentre eles, né, vai estar o Rhizopus spp, que é o mais comum ali. E quando ele está presente, a gente vai conseguir observar a cor preta ali naquele alimento. Com relação, né, agora aos produtos de panificação, quando eles são manuseados adequadamente, eles raramente vão ser afetados ali, porque eles vão ter uma baixa umidade, tá? O seu armazenamento adequado também vai dificultar mais esse desenvolvimento, entendeu? E o que pode acontecer é o desenvolvimento de bolores, mas quando a gente tem essa precaução, raramente vai acontecer, tá? Quando que essa deterioração vai acontecer? Quando justamente o armazenamento não for o adequado, tá? Sendo colocado numa umidade elevada, ou uma embalagem do produto ainda está quente, a gente faz aquele produto, embala e deixa quente ali em um lugar que não é apropriado. Tá? Quando a gente está falando ali de pão caseiro, né, massas de pão caseiro, pode acontecer uma alteração chamada hopness, tá? Que vai ser causada por cepas de Bacillus subtilis. Tá? O que vai acontecer? Vai aumentar a viscosidade ali daquela massa, vai dar um aspecto de corda, por isso o nome hopness, hopness de hope, né, do inglês ali, que vai significar corda. Tá? Essa bactéria, né, tem fonte na farinha, então a farinha que foi utilizada ali vai ter essa bactéria na hora da produção do pão caseiro, que vai ocorrer essa alteração. E claro, para ocorrer isso, vai ter que estar numa temperatura favorável, tá? Já os bolos, eles dificilmente vão sofrer deterioração. Por quê? Além, né, da baixa umidade ali que vai ter nele, vai ter uma alta concentração de açúcar, tá? E ainda vai diminuir mais ainda a atividade de água, tá? O mais comum vai ser o desenvolvimento de bolores, que vão poder ser oriundos de qualquer ingrediente da preparação, então é muito difícil a gente identificar, tá? E assim, alguns não vão ser destruídos pelo tempo, pela temperatura do cozimento, tá? E outro problema ali, né? Normalmente as coberturas a gente adiciona depois, né? Então, essas coberturas podem estar contaminadas e pode contaminar o bolo inteiro, tá? Trazendo essas novas cargas microbianas ali, e ele vai desenvolvendo esses organismos, tá? Esses micro-organismos. Bom, com relação aos açúcares e doces, tá? Esses também raramente vão sofrer alterações por micro-organismos, tá? Vai ocorrer quando? Quando eles vão ser preparados, processados e armazenados com um certo descuidado ali, tá? As bactérias contaminantes mais importantes ali, né, dos gêneros dos açúcares e doces vão ser os bacilos e os clostridiums, tá? Eles vão estar afetando ali o açúcar tanto provindo da cana quanto o da beterraba, tá? Quando que vai ocorrer, né? Quando eles forem armazenados ali em altas umidades, tá? Então, sendo, né, o Torula spp e cepas osmofílicas de Saccharomyces spp vai aparecer muito, né? Eles vão provocar ali a inversão do açúcar. E um grande problema também, que nas indústrias vai ter acredito eu que seja uma bactéria, né, pelo que estava no livro, Leuconostoc mesenteroides, tá? Vai ser um grande problema. Por quê? Ele vai hidrolisar a sacarose, ele vai sintetizar ali dextrana,
tá? Ele vai ser um polímero de glicose. O que vai acontecer com esse polímero, né? A composição dele deve favorecer a formação de alguma substância, alguma consistência ali, e ele vai entupir a tubulação de processamento. Então, se a empresa não tem um controle bem feito, se a empresa não tem noção disso, não toma os devidos cuidados com isso, cara, você pode ter um prejuízo enorme nessa empresa aí. Bom, agora por fim, para finalizar esse capítulo 6, tá? Os condimentos e nós, agora eu vou falar, tá? Primeiro vamos começar por parte, vamos começar pelos condimentos, tá? Os condimentos eles não sofrem deterioração como os demais alimentos, tá? Porém ele pode haver o crescimento de bolores durante a desidratação, tá? E ele, durante essa desidratação, pode gerar um alto grau de esporos, tá? A bactéria vai tentar sobreviver, então vai criar esporos, né? Tá? Para ali os condimentos também, eles vão ser utilizados muitos tratamentos de irradiação, tá? Vapor com óxido de propileno, e com isso vai reduzir a carga microbiana. Então, já é difícil a composição dos condimentos, né? Vai estar ali muito concentrado, não vai ter quase nenhuma atividade de água. Ainda sofre irradiação, vapor com óxido de propileno. Isso tudo vai reduzir essa carga microbiana. Então, quase nunca, porque nunca é muito difícil se falar, mas quase nunca a gente vai observar um condimento ali com um desenvolvimento de bactéria, um desenvolvimento de fungo, alguma coisa. Pode ser que na hora a pessoa de armazenar faz uma cagada muito grande, mas raramente a gente vai ver isso. Tá? Quanto às nozes e aos produtos semelhantes ali, né, castanhas, entre outros, vai possuir um alto teor de lipídio, tá? Então isso e aquele baixo teor de água, né, ele também característico aí das nozes, vai tornar esses produtos muito resistentes à deterioração microbiana. Porém, quando eles vão ser armazenados em ambientes com umidade relativa alta, né, os bolores vão ser aqueles que vão se desenvolver e vão produzir algumas toxinas. Então, pessoal, esse foi o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá aquele like aí, compartilha aí para os seus amigos aí que estão com dúvida nessa matéria. E é isso, agradeço a todos que assistiram até o final. Um abraço.